Bom, vamos lá, vocês querem sair perguntando, querem que eu saia falando? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, saio falando? Bom, então, oi? Hã? Sim. Tá bom. Mas você já olhou no YouTube? Não. Olhei, mas eu não entendi. Não entendeu? Tá bom. É pra desligar aqui? É. Obrigado. Exercício não tem resolução. Tá indo, deve ir para o ar hoje. Ah, hoje? É a questão 4. Estão 4. É. Aqui. Bom, então, para refazer essa questão aqui, vamos começar vendo por que não é letra C nem letra D. Tá bom? Vamos dizer, seria a letra D se esses dois vetores fossem ortogonais. Mas eles não são. Seria a letra C se, além de ortogonais, eles fossem unitários, mas eles não são nem ortogonais. Quer dizer, então, temos aqui... Mas, quer dizer, essas são as soluções desde que a gente tenha vetores ortogonais. Então, uma ideia é transformar esses caras em vetores ortogonais. Quer dizer, a gente tem aqui o U1 e tem o U2. Então, a maneira de transformar isso numa base ortogonal é projetar o U2 aqui. A gente faz aqui digamos assim, vamos chamar aqui de U2 barra. E aí a gente tem o 2 menos o 2 barra, que é o vetor ortogonal aqui. E aí esses dois são uma base ortogonal, e aí a gente, por exemplo, pode fazer a solução da letra D, ou ainda normalizando, né? Então,
Eu vou projetar o 2 em cima do 1 porque parece mais fácil, né? Assim, né? Então, o 2 barra, o que eu faço? Né? Eu faço o produto escalar desses dois, né? O 2 escalar o 1 sobre o 1 escalar o 1. Isso aqui é para normalizar vezes o 1. Então, isso aqui vai me dar 2 mais 3, 5, 14, né? 14 dividido por 4, vezes 1, 1, 1, 1. Então, o 2 menos o 2 barra vai ser igual a vamos dizer, botar assim, 1 meio de 4, 6, 8, 10, menos 7, 7, 7, 7. Aqui eu estou pegando 7 meios, aqui estou multiplicando por 2 para ter isso daqui, então isso daqui vai me dar 1 meio de menos 3, menos 1, 1, 3. Então, esse cara está no espaço, porque ele é uma combinação linear de U2 e U1, e é perpendicular ao 1. Para ser perpendicular ao 1, a soma dos caras tem que ser 0, né? Porque ele é 1. Então, tá bom. Então, a gente pode... É porque para ser perpendicular ao 1, quando você faz o produto escalar, a soma vai ter que dar 0, né? Bom, então agora a gente tem que pegar o V, né? E essencialmente fazer isso aqui. Quer dizer, a gente vai ter que fazer V. Então vamos chamar assim de W1. W1 igual a 1, 1, 1, 1. W2 igual a 1 meio de menos 3, menos 1, 1, 3. E agora a gente faz a conta aí. Quer dizer, a ideia é o quê? Agora a gente tem aqui o espaço E, ele é gerado por W1 e W2, que são ortogonais. Oi. Pergunta se W2 é perpendicular, mas que seria meio que arbitrário. Eu tenho que pegar um vetor perpendicular ao W1, mas não é qualquer vetor perpendicular ao W1, porque nós estamos em R4. Então, você tem o W1 é um vetor de R4. O espaço perpendicular a ele tem dimensão 3. Só que eu quero um vetor desse espaço que esteja nesse espaço aqui. Então, eu estou pegando o W2, quer dizer, eu estou aqui no U1, U2. Então, é nesse espaço que eu estou. Então, primeiro eu faço a projeção, pego esse cara aqui, ele está no espaço, ele é um múltiplo de 1. Aí eu faço o 2 menos esse, é uma combinação de U2 e de um múltiplo de 1. Então, esse cara está no E. É perpendicular ao 1 e está no E. Tá? Posso tirar o meio também, né? Podemos tirar o meio, né? Realmente, acho que é uma boa sugestão, tá? Entenderam? A ideia é que tirar o meio não vai tirar o vetor desse espaço, porque eu estou multiplicando o vetor do espaço por 2. E, além disso, ele vai continuar perpendicular a esse daqui. Então, é uma boa ideia dizer, bom, vamos cortar esse negócio fora que vai
nos dá menos conta, ou pelo menos contas mais simples assim, né? Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer V0 igual a VW1 sobre W1 mais VW2 sobre W2. Para quem está se perguntando que mágica é essa, né? Está aqui o V, e a gente quer projetar ele aqui e achar o V0. Então, esse cara daqui é o V menos V0, vamos chamar de W. Esse W aqui é perpendicular ao espaço E. Então, o V ele é o V0, que é uma combinação de W1 e W2, né? Quer dizer, ele é V0 mais esse W. E esse V0 é um certo T1W1 mais T2W2. E aqui temos o nosso W. Agora, o fato é o seguinte, que se eu multiplicar o V escalarmente por W1, o W1 é perpendicular ao W2, isso aqui morre. E o W é perpendicular a todo mundo aqui no espaço E, então ele é perpendicular ao W1 também. Então, se eu fizer V escalar W1, isso vai dar T1 W1 W1 mais T2 W2 W1 e mais o W escalar W1. Só que eu construí esses caras para isso dar zero. E esse daqui dá zero, porque isso aqui, a projeção, exatamente, né? Eu pegar um cara, tal que o V menos o projetado, menos a projeção, é um cara que é perpendicular ao espaço. Então, perpendicular a todo mundo. Então, ó, o nosso T1 dá exatamente isso aqui. E, pelo mesmo motivo, o T2 dá isso aqui. Se eu multiplicar por W2, né, eu estou procurando o T1 e o T2, que são os caras que vão me dar o V0. Tá legal? Aí eu acho que você faz as contas e dá a letra A. Não sei se... Você fez, o seu problema era qual? Não, essa última parte, mas deu para entender agora. Deu para entender agora? Então agora é isso, você faz essa conta aqui e acha lá, né? Vai pegar esse cara, eventualmente dá uma coisa aqui que não tem exatamente, sei lá, é 11,44A, sei lá, não. Sei, uma coisa, eu me lembro que era uma coisa meio... 11, sei lá, dividido por 10, acho que era 11 décimos, não sei o que e tal, um negócio lá que você faz e não aparece tão imediato assim. Tá legal? De qualquer maneira, isso serve de primeira revisão para uma coisa fundamental, que é projetar um vetor num subespaço. Oi. Eu tenho uma dúvida sobre uma coisa que você falou de dimensão. Teve transformação e a dimensão das linhas é igual à dimensão das colunas. Essa é uma grande dúvida, porque é um teorema que junta um monte de coisas. A minha dúvida seria por que se tem N linhas e N colunas, a dimensão... Não parece. Realmente se antes, eu nem sei se no primeiro curso de álgebra linear eu aprendi isso claramente. Eu aprendi isso, mas não sei se foi explicitado dessa maneira. Mas é uma coisa que, se você abordar
lá, um cara qualquer no meio da rua, ele não vai achar que tem que ser verdade. Né? Assim, provavelmente, se você abordar um engenheiro no meio da rua, a menos que ele esteja fazendo engenharia usando lá álgebra linear, provavelmente vai dizer, não sei, acho que não. Mas isso é um teorema, é um teorema que tem a ver, ele junta duas coisas, né? Pelo menos, não sei. Vou talvez começar um pouco mais. A ideia de espaço, subespaço, tá legal para todo mundo, assim. Mas, por via das dúvidas, vou lembrar assim. Né? Nós estamos aqui, estamos no RN. Então, o RN tem as N-uplas, né, que são vetores com N coordenadas. Em computação, eles se chamam vetores. Né? Vocês fizeram computação, tem lá um negócio que chama, quando você bota lá uma lista de N elementos numa certa ordem, chama-se vetor. E é natural que a gente opere com esses vetores. Né? Então, você tem U e V aqui. Então, o U tem coordenadas, o V tem coordenadas, e você somando coordenada a coordenada. Da mesma forma, você multiplicando cada coordenada por t. Isso é mais ou menos o óbvio, né? Uma primeira novidade, assim, é medir a distância entre dois vetores. Quer dizer, distância, né? Quer dizer, você faz aqui o U menos V, e queremos dizer o tamanho. Na verdade, distância estaria associado à ideia de tamanho. Na minha cabeça, hoje teve alguém que comentou lá num dos meus vídeos do YouTube, porque eu disse que o vetor era uma flechinha, e o cara fez a maior pose e disse, segmento orientado. Então, mesma coisa, tamanho, o nome erudito é norma. Norma é como os matemáticos, no seu jargão, chamam o tamanho do vetor. Mas o tamanho do vetor não é uma coisa que esteja pré-definida, você pode escolher. E nós temos uma escolha tradicional, né, que não é muito óbvia, né, é dizer que a norma de U vai ser o 1 ao quadrado mais o N ao quadrado elevado a 1 meio. E tem uma razão para isso, é que, bom, esse é o tamanho em R2 vindo da geometria, é o tamanho em R3 vindo da geometria. Mas, principalmente, né, isso daqui pode ser dado assim, você faz o produto escalar de U por U e tira a raiz quadrada, definindo o produto escalar de U por V é igual a U1V1 mais o NVN. Então, aqui a gente está construindo uma fantasia que é pensar, né, os vetores em Rn não só como tendo um comprimento, mas esse comprimento associado a uma ideia de ortogonalidade de ângulo, que algebricamente é exatamente assim em R2 e em R3. Quando você define o produto escalar em R2 e R3, dizendo a norma do um vezes a norma do outro vezes o cosseno do ângulo, aí você faz lá umas manipulações e tal, e chega à conclusão que é dada assim nas coordenadas. Historicamente é o contrário, primeiro aparece assim, depois vamos ver, o tamanho de um vezes o tamanho do outro vezes o cosseno. Bom,
Então, vale a pena adotar essa definição de distância, que não é muito natural, porque por trás dela tem alguma geometria interessante. Então, partimos daí. Então, isso nos permite, primeira coisa importante nessa história, né? Imagina que você tem aqui vetores V1, VK, e que você queira escrever V igual a T1, V1 mais TK, VK. Pode ser que seja possível, pode ser que não, mas digamos que seja possível. Você vai ter que montar aqui um sistema com N equações, né? Isso aqui vai ter a primeira coordenada desse, não sei se vou chamar esse cara aqui de W. Porque aí isso significa o quê? Que o W1 é igual a T1 vezes o V11, que é a primeira coordenada do V1, mais TK V. Vou botar V1K, que é o mais tradicional. Até a enésima coordenada, que vai ser T1 V N1 mais TK VNK. E aí você vai ter um sistema com N equações, K incógnitas, né? Supostamente esses V's aqui são conhecidos, e você quer achar os T's. E vai ter que resolver esse sistema. Vamos dizer, se ele tiver solução, é sinal de que, digamos aqui que o K seja menor que N, né? Se ele tiver solução, significa que, provavelmente, né, essas N equações, na verdade, só ficam K espremendo, né? Você tira algumas e pode jogar fora e vai tirar uma solução, supondo que a solução seja única. Bom, o que a gente acabou de ver na projeção é o seguinte, né? Imagina, né, que VI, VJ é igual a zero se I diferente de J. Aí, se eu quiser tirar o TI, eu faço W escalar VI, e isso vai ser T1, V1, VI, mais TI, VI, VI, mais TK, VK, VI. Se essa hipótese é válida, então, quer dizer, se esses caras são 2 a 2 ortogonais, eu faço essa conta, uso a distributividade do produto escalar, e agora todo mundo menos esse é zero. E aí eu tenho TI igual a W escalar VI dividido por VI escalar VI. Vamos supor que o VI, os V's são diferentes de zero, né? Senão a gente nem tinha escrito. Então, vetores ortogonais nos dão essa facilidade. Isso é uma coisa assim para... Repara que é uma coisa puramente algébrica, mas eu usei uma fantasia geométrica, mas isso é uma coisa puramente algébrica. E surgiu, as primeiras vezes surgiu algebricamente mesmo. Então, produto escalar, em geral, serve para a gente pensar em termos de bases ortogonais. Ok? Bom, então, primeira coisa, né? Ainda no território da geometria, pensando no que a gente acabou de fazer, quer dizer, no território da geometria. Vou deixar então isso guardado e vou voltar aqui na álgebra, né? Outra coisa importante para nós, a falta de outra motivação maior, a gente tem problemas
nas diversas áreas de ciência, tecnologia, que caem em coisas de álgebra linear. Mas não só não temos tanto tempo assim para isso, como vocês também ainda não sabem, vamos dizer, não tem esses exemplos claramente, a gente gastaria tempo para construí-los. Então vamos pensar no nosso exemplo abstrato simples, que é sistemas lineares. Então, nós temos sistema A11 x1 mais A1n xn igual a y1, AM1 x1 mais AMN xn igual a ym. Olhamos para isso e dizemos, bom, isso aqui pode ser escrito assim, né? x1 A1 AM1 mais xn A1n AMN igual a y1 ym, quer dizer, uma igualdade em Rm. Aqui nós estamos em Rm. Isso aqui, por definição, é o produto da matriz A11, AM1, A1n, AMN, pelo vetor x1, xn. Esse negócio aqui, vou botar um pouquinho maior, para sinalizar que M e N podem ser diferentes, né? Isso aqui significa isso. Então, por trás do sistema, a gente pode sempre olhar essa matriz. E por trás dessa matriz, a gente pode olhar a transformação de Rn em Rm, que entra com o x e sai com o y. O x dado assim e o y dado assim, definido dessa maneira. Legal? Bom, daqui a gente já pode tirar a ideia de subespaço vetorial. Porque a gente pode ver isso mesmo em R2, né, quando você faz transformação assim, né, esse cara daqui, quando você bota x1 igual a 1 e todos os outros iguais a 0, esse daqui é o que fica. Então, esse daqui veio do E1. Vou chamar de A de E1. Da mesma forma, A de E2, esse é o A de EN. No caso de R2, significa que você tem aqui o E1, o E2, e aí o E1 vai no A de E1, o E2 vai no A de E2, e qualquer combinação linear de E1 e E2 vai na correspondente combinação linear de A de E1 e A de E2. Então, tem um famoso quadriculado aqui que vira um reticulado aqui assim, e você transfere coordenadas daqui para lá. Em Rn, a coisa, em dimensão mais alta, a coisa fica eventualmente mais complicada, né? Porque você tem esses n vetores aqui no espaço Rm. E os caras para os quais esse sistema vai ter solução, esses y aqui, são só as combinações lineares dessas colunas. Então, tem um espaço natural aqui que é dados... você está em R15, dados 8 vetores, você tem as combinações lineares desses 8 vetores. Que, em princípio, parece algo de dimensão 8, mas pode ser menor, porque desses 8 pode ser que 3 possam ser jogados fora e bastem 5 para gerar o mesmo espaço. Então, você tem, primeira coisa, a ideia de combinação linear, e a ideia do subespaço gerado por um certo número de vetores. Tá legal? Quer dizer, a ideia aqui de subespaço
esse subespaço gerado pelas colunas é o primeiro subespaço assim, que aparece. E ele tem, o subespaço tem uma propriedade básica que o zero sempre está nele. Se você soma dois vetores do subespaço, você tem um vetor do subespaço. E se você multiplica um vetor do subespaço por um número, você está no subespaço. Então, a ideia assim, geométrica de subespaço é pensa em R3 e pensa num plano passando pela origem. Mas pode ser uma reta passando pela origem também, ou pode ser o R3 todo. Tá? Então, em R3, você tem até o subespaço degenerado, que é só o zero, tem as retas passando pela origem, que tem dimensão 1, tem os planos passando pela origem, tem dimensão 2, o R3 inteiro tem dimensão 3. Só que em Rn, você tem dimensões de 0 a n. Você pode ter um subespaço, vamos dizer, que seja gerado no mínimo por k vetores e k se é algum número entre 0 e n. Tá legal essa ideia? Abstratamente, aqui também aparece um outro subespaço, né? Esse aqui é o primeiro, é o subespaço gerado pelas colunas. Tem um outro subespaço que é menos evidente aqui, que é o conjunto dos caras que são levados em zero. Então, deixa eu tirar isso aqui para abrir um certo espaço. E vamos chamar de N igual ao conjunto do x, tais que A vezes x é igual a zero. Esse x aqui está em Rn e esse zero aqui está em Rm. São os caras aqui vamos continuar com o nosso desenho assim, de R2 em R2, são os caras aqui que vão ser levados no zero. Acho que deve ser claro o seguinte, ó, se A vezes x igual a zero e A vezes y, vou botar assim, A vezes x barra também é zero, então A vezes x mais x barra, como isso daqui é AX mais A x barra, isso daqui é zero mais zero, que é zero. Então você soma dois caras que vão em zero, a soma vai em zero. E também A de t vezes x é igual, né, se A de x igual a zero, A de t vezes x é igual a t vezes A de x, que é igual a t vezes zero, que é igual a zero. Então, esse cara que vamos dizer, a gente vai chamar de núcleo, são os caras que são levados em zero, também é um subespaço. Você soma, os caras eles estão ali dentro, multiplica por escalar está ali dentro, o zero está ali dentro. Quer dizer, é uma coisa que também é um subespaço. Quer dizer que o núcleo é uma coisa assim. É talvez menos evidente que esse cara seja gerado por alguém. Então, aí é a hora assim, que a gente põe a mão na consciência e diz, espera aí, tudo bem esse negócio de espaço gerado. Primeira coisa, vamos definir o que é a dimensão do subespaço. Quer dizer, o subespaço ele pode ser gerado por um certo número de vetores. Será que existe um número preciso? Eu posso falar que esse subespaço tem dimensão 4, mesmo que ele seja gerado por 18 vetores. Está mais ou menos na cara, né, que se um dos 18 for gerado pelos outros 17, você pode jogar ele fora. E se esses 17 sobrarem, tiver um que seja gerado pelos outros 16, você vai jogando fora até ficar com um número mínimo de geradores, que deve ser a dimensão do espaço. Aí eu demonstrei um lema que eu chamo de lema fundamental, que mostra que realmente
Quer dizer, se você tem o espaço é gerado por 7 vetores e tem k vetores linearmente independentes, então k é menor ou igual que 7, e ainda você pode substituir k desses 7 aqui pelos k que você tinha aqui e continuar gerando espaço. E daí você deduz que um conjunto de vetores que gera o espaço e é linearmente independente, quer dizer, nenhuma é combinação linear dos dois, tem sempre o mesmo número de elementos, esse número é a dimensão. Um subespaço tem uma dimensão, quer dizer, pelo menos o espaço gerado por alguns caras. Mas mesmo esse n, ó, sendo um subespaço, eu posso mostrar que ele tem uma dimensão também, porque ou ele é só o zero, quando tem dimensão zero, ou tem alguém nele. Aí se esse alguém, se todo mundo for múltiplo desse alguém, como é uma reta assim, esse alguém forma uma base. Se não forma, é porque tem alguém que não é múltiplo dele, aí eu acrescento esse alguém. Se esses dois geram espaço, acabou. Se não gera, acrescenta mais um. E assim você vai. Só que você não pode passar de n, que é a dimensão do espaço onde eles estão, porque em Rn não cabem mais do que n vetores linearmente independentes. Então chega uma hora que você consegue uma base. Então todo subespaço de Rn tem uma base, tem uma dimensão e tem uma base. Então esse cara aqui é isso. Tendo uma base, a gente consegue, pelo processo que eu comecei a esboçar ali na solução do primeiro problema, construir uma base ortogonal para ele. Dá para entender isso? Vou parar agora assim. Então, ó, eu tenho dois subespaços, quer dizer, quando eu olho para um sistema linear, eu tenho dois subespaços claros. Um é a imagem, que é gerado pelas colunas, e outro é o núcleo, que são os caras que são levados em zero. Só para colocar isso em termos de linhas e colunas, né, quando você faz isso aqui, ó, você está multiplicando o vetor x1, xn pela primeira linha, é o produto escalar. Né? Isso daqui é o produto escalar do vetor x1, xn pela primeira linha. Se o x1, xn vai em zero, quer dizer, se isso aqui é zero, esse produto escalar é zero. Se ele vai em zero, a segunda é zero. Então, o cara que é levado em zero, os elementos do núcleo, são os caras perpendiculares às linhas. Né? Quer dizer, isso aqui é igual a espaço normal ao das linhas. Isso também é um fato interessante. Se você pegar um conjunto qualquer em Rn, os caras que são perpendiculares a todos os elementos do conjunto formam um espaço, um subespaço. Não precisa nem ser subespaço. Tá? Pega uma coisa qualquer, um conjunto qualquer, os caras que são ortogonais a todos são um subespaço. É só você provar as duas propriedades. Então, o núcleo é o espaço normal, é o espaço das linhas. Bom, a noção de espaço normal está ligada à ideia de projeção. E a ideia de projeção a gente consegue criando a base, uma base ortogonal. Tá assim? Quer dizer, o próximo conceito importante é então, o conceito, né, base ortogonal. Você tem um subespaço E e tem o 1, o K, que tem as seguintes propriedades. Um nem precisa dizer que, na verdade, basta que eles geram E, e 2, o I, o J, igual, vamos dizer assim, igual não, vou botar assim, igual a zero se I for diferente de J, e diferente de zero se I for igual a J. Isso aqui é uma maneira
viadinha de dizer que o i escalar o i é diferente de zero. Tá? Todo mundo tem os seus jeitos assim. Então, temos isso. Tá? Se você preferir, você diz, não, o i escalar o j é zero quando o i é diferente de zero e os uis são todos não nulos. Isso já é suficiente para eles serem linearmente independentes. Vetores 2 a 2 ortogonais e não nulos, eles têm que ser linearmente independentes. Então, uma base assim é uma base ortogonal. Se por acaso aqui, em vez de diferente de zero, você botar igual a 1, então a base é ortonormal. Tá. Bom, claro que a base ortogonal é melhor, e com a base ortogonal a gente consegue projetar o vetor no espaço. Por quê? Você tem aqui o espaço E, aí você tem aqui a sua base ortogonal, o 1, etc., o K, e 2 a 2 são ortogonais. Então você faz aquela mesma figura, né? Você pega aqui o vetor V, projeta aqui, obtém o V0. E aqui está o W. E aí a ideia é que o V0 está em E. Então, você tem o quê? V0 igual a T1, o 1, mais TK, o K. Como esses caras formam uma base ortogonal, a mesma conta que a gente já fez me diz o quê? Que T índice I é produto escalar de V0 por UI, dividido por UI escalar UI, vezes o I. Eu escrevo isso assim não é porque eu decorei, não, é porque eu estou fazendo a conta na hora na minha cabeça. Você multiplica dos dois lados por UI, aí dá K parcelas aqui, K menos uma delas se anulam por causa disso daqui, e a parcela correspondente ao I não dá zero. E aí você tira essa fórmula. Tá? Então, a ideia agora é a seguinte, ó, pega o V, imagina que isso aqui valha. Né? Agora, imagina que o V igual a V0 mais W com W escalar U igual a zero para todo U pertencente a R. Isso aqui é uma ideia geométrica, né? Você projetou o cara aqui, então você espera que esse W aqui, esse cara aqui, que você vai chamar de W, tem essa propriedade, W escalar U igual a zero para todo U em E. Se isso daqui é verdade, você simplesmente troca aqui, né? Troca isso aqui por V e escreve mais W, já que esse daqui é o V0. E aí faz a mesma conta e conclui que os TIs vão ser dados por V escalar o I, por UI escalar o I. Simplesmente multiplicando os dois lados por UI e usando que W escalar o I vai ser zero. Então, ter uma base ortogonal permite a gente projetar o vetor no espaço. Esse cara é o cara do espaço que está mais próximo de V, por causa do teorema de Pitágoras. Né? Se você pegar um V1 aqui, você vai ter um triângulo retângulo aqui assim. Por quê? Porque se V0 e V1 estão em E, a diferença entre eles está em E, portanto é perpendicular a W. E aí, né, V menos V1 ao quadrado é igual a W ao quadrado mais
V1 menos V0 ao quadrado. Tá? É uma conta que... Tá legal? Isso não é porque eu desenhei assim não, tá? Isso é pelo seguinte, né? Quando você tem dois vetores, U e V, com U escalar V igual a zero, então U mais V é igual a UU mais VV, porque o termo 2UV anula. Isso é o teorema de Pitágoras versão álgebra linear. Por acaso aqui acontece exatamente isso. Então esse cara que é a projeção é o cara do subespaço que está mais próximo desse. É claro que isso tem um impacto super importante no mundo real, que é quando você vai pegar uma solução aproximada de alguma coisa. Se você diz, bom, o que eu quero é esse, mas o que eu vou entregar, o que eu posso conseguir, por algum motivo, é alguém que está nesse espaço E. Então eu vou achar o cara mais próximo, que é a projeção. Bom, daí você tem a projeção e a gente consegue mostrar, não sei se eu faço a conta, não é difícil, mas você consegue mostrar o seguinte, que todo espaço, então, daqui, usando essa ideia toda, essas ideias todas, você consegue garantir o seguinte, que se você tem um espaço E subespaço de Rn, e E ortogonal igual ao conjunto dos V em Rn, tais que V escalar U igual a zero para todo U em E, os caras que são perpendiculares a todos os elementos de E, esse cara daqui é tal que a dimensão de E mais a dimensão do ortogonal é igual a N. Então, em R3 você tem um plano, o ortogonal a ele é uma reta. 2 mais 1, 3. Em R2 você tem uma reta, perpendicular a ele é outra reta, 1 mais 1, 2. E em R7, se você tiver um espaço, um subespaço de dimensão 3, o ortogonal vai ter dimensão 4. Ok? Não precisa fazer esse silêncio todo, se quiser que eu... No R3, você pode ter uma reta e outra perpendicular também. Mas a outra reta não contém todos os vetores perpendiculares a essa reta. Tem outros. Tá? Então, o espaço ortogonal são todos os caras que são ortogonais a todos os caras de E. E aí, sim, a soma das dimensões é N. Ok? Tudo bem? Se a Brigada dos Engenheiros Navais quiser entregar algum náufrago, tudo bem, a gente resgata aí. Bom, então isso daqui, verdade. Agora, vamos voltar lá na matriz, na transformação linear. Então, pega aqui a nossa matriz, A11, AM1, A1N, AMN. E olha para a transformação linear. Então, você tem a transformação linear, aqui você tem o Rn, aqui você tem o Rm, e o nosso núcleo está aqui, ele é elevado aqui em zero. Vamos imaginar, então, que a imagem seja assim. Tem uma primeira coisa interessante, que é o seguinte, se você pegar um x aqui, x, e esse x vai aqui em A de x, se você pegar um n aqui,
e somar aqui, aqui você tem o x mais n. A de x mais n é igual a de x mais a de n, só que esse cara é zero, então é a de x. Então, se você pegar essa reta aqui, ou esse subespaço aqui, e trouxer todo para cá, somar todos esses caras aqui com x, é como, né, você pensa o x agora assim como um vetor, você deslocou esse subespaço para cá. Todo mundo que está aqui vai nesse mesmo lugar aqui. Acho que eu vou botar uma outra cor. Vou botar esse cara aqui de azul. Não sei se ele vai querer ficar azul. Todo mundo aqui vai no mesmo lugar. Oi? Então, é correto dizer que uma transformação só é injetiva se o núcleo for zero? Exatamente. A condição necessária e suficiente para a transformação ser injetiva é o núcleo ser constituído só pelo vetor nulo. Tá? Bom, então beleza. Então a gente já pode ver o seguinte, ó, que se a gente, o núcleo, ele promove um fatiamento do espaço, né? Se você pegar todos os caras paralelos a ele, todo mundo está num espaço paralelo ao núcleo, porque você pega o cara, passa por ele, o espaço paralelo ao núcleo, ele está nesse. Então ele fatia o espaço, no caso aqui, né, seria um fatiamento de retas, né, você tem todas essas retas paralelas ao núcleo, e cada uma sendo levada num ponto aqui. Então, é como se você dissesse, comprime e leva para lá. Se você pegar, a ideia agora é a seguinte, se você pegar um espaço transversal aqui, esse espaço é levado objetivamente aqui. Como a ideia do transversal, não muito... a gente pode pegar o ortogonal, né? Pode pegar aqui o núcleo ortogonal. Esse aqui é o núcleo. Porque o núcleo ortogonal a gente conhece, é o espaço das linhas. Esses dois geram o Rn. Então, eu só vou provar o seguinte, olha, que esse cara daqui é levado objetivamente aqui. Ele ser levado objetivamente aqui, ele é um subespaço. Significará que você pega uma base aqui e ela é levada numa base desse aqui. Tá? E que eles vão ter a mesma dimensão. Por que isso? Bom, primeiro, se você pegar dois caras diferentes aqui, eles não podem ser levados no mesmo, né, porque a diferença entre eles teria que estar no núcleo. Porque se você tem, ó, se A de x1 for igual a A de x2, isso também implica que A de x1 menos x2, que é igual a A de x1 menos A de x2, é zero. E isso implica que x1 menos x2 pertence ao núcleo. Então, se eu tiver dois caras que são levados no mesmo, a diferença entre eles está no núcleo. Mas então a diferença entre eles será perpendicular a qualquer elemento daqui. Então esse cara vai ser perpendicular a ele mesmo. O único vetor que é perpendicular a ele mesmo é o zero. Tá? Então, se dois caras diferentes aqui fossem levados no mesmo lar, eles não poderiam ser diferentes. Então, a transformação é injetiva. E ela é sobrejetiva pelo seguinte, ó, você pega um cara aqui, um y, tem um x aqui, e y é igual a de x. Só que, por conta da soma das dimensões ser a dimensão do espaço, é equivalente ao seguinte, se eu juntar uma base daqui com uma base daqui, eu tenho uma base do espaço. E, portanto, eu posso escrever esse x como um certo u aqui, mais um certo v aqui. Vou
escrever isso um pouco melhor. Vou pensar assim, esse U aqui, e olha o U aqui. E aqui eu tenho V, e X é igual a V mais U. Se X é igual a V mais U e U está no núcleo, A de X é igual a de V. Então, A de X é igual a de V e o V está no núcleo. Então, todo cara daqui é a imagem de um cara do núcleo, do ortogonal núcleo. Então, não só dois caras diferentes daqui têm que ser levados em caras diferentes aqui, como qualquer cara que está na imagem é a imagem de alguém do ortogonal. Então, você tem uma abjeção aqui. E isso mostra, então, que a gente já tinha isso aqui, ó, que é a dimensão do núcleo mais a dimensão do ortogonal ao núcleo é N. Agora a gente tem também que a dimensão do ortogonal ao núcleo é igual à dimensão da imagem de A. Esse cara daqui. Mas esse daqui é o espaço das colunas. Das colunas, não, das linhas. Ele é ortogonal ao núcleo. E esse daqui é o espaço das colunas. Não foi tão fácil mostrar que era verdade. Certo? É um teorema. Então, sempre é verdade isso. Verdade, isso aqui é a soma de... Vamos dizer, isso daqui é um teorema, no fundo. Isso aqui também significa, né, que a dimensão do núcleo de A mais a dimensão da imagem de A é a dimensão do domínio. Repare que a dimensão do contradomínio não importa muito. Ela pode ser muito grande e tal. Importa no seguinte sentido, é claro, se o domínio tiver dimensão 1000 e o contradomínio tiver dimensão 3, então a imagem vai ter dimensão no máximo 3. Mas, de qualquer maneira, a dimensão da imagem mais a dimensão do núcleo vai ser 1000. Ok? Isso, resumidamente, é quase tudo da nossa teoria. Tem uma coisa legal disso aí, que é a solução aproximada do sistema, que é algo que a gente tira disso aqui, que é usar a transposta. Quer dizer, quando você transpõe a matriz, você troca as colunas dessa daqui, ficam as linhas da transposta, e vice-versa. Então, aqui a imagem é a combinação linear das colunas. Na transposta, o espaço das combinações lineares das colunas. Na transposta, as combinações lineares das colunas são o espaço perpendicular ao núcleo. Então, a menos que seria bom alguém... Bom, uma coisa que eu pude notar então é que se N é diferente de M, então vai ter algumas linhas ou colunas que são combinação linear, né? Porque se uma dimensão é diferente da outra, se o M é menor do que N, então você teria N colunas num espaço de dimensão M menor. Então, algumas vão ter que ser combinação linear das outras. Ao contrário, se tem mais linhas
do que colunas, então algumas dessas linhas vão ser combinação linear das outras. Isso é um pouco a coisa que a gente está acostumado a ver em sistemas lineares, né? Quando o sistema tem equação demais, tem equação demais, muita equação para pouca incógnita. A chance dele ser impossível é grande, né? Porque as equações, vamos dizer, a parte que está do lado esquerdo da igualdade são vetores num certo Rn, mas tem vetor demais aqui em Rn. Então, alguns vão ter que ser combinação linear dos outros. Isso significa que os y correspondentes vão ter que estar na mesma relação. Se não tiverem, o sistema vai ser impossível. Se, ao contrário, tem mais coluna do que linha, significa que você pode escrever o que está do lado de cá de maneiras diferentes, como combinação linear dos vetores que estão aqui. Portanto, você tem infinitas soluções. É uma outra maneira de pensar algo que a gente mais ou menos já sabia, né? Alguém quer perguntar alguma coisa elementar, assim? Aquela da qual você intimamente se envergonha de não saber, mas pode falar aqui, ninguém vai... Não é verdade que todo mundo que olhar o vídeo no YouTube vai ficar sabendo que você perguntou, porque você não está aparecendo, só eu que apareço. Bom, então paciência. O cara que estava assistindo, está lá, está esperando que você faça essa pergunta, porque ele não pode. Então, uma aplicação dessa coisa é a ideia de resolver um sistema que não tem solução. Então, resolver um sistema que não tem solução. Nada mais engenharia do que isso. O engenheiro tem um problema, ele tem que dar uma solução. Foda-se, não tem solução, não adianta, eu quero uma solução. Então, a ideia, geometricamente, é assim, né? Você tem aqui a sua equação AX igual a Y, né? Aqui você está em Rn, e aqui você está com Rm. Se o sistema não tem solução, significa o quê? Que você tem a imagem de A, e ela não é o espaço todo. Quer dizer, tem gente aqui que não está na imagem. Então, o nosso problema é o seguinte, tem um cara aqui, um Y, que está aqui, e ele não está na imagem, não adianta, não tem nenhum X aqui que vai no Y, porque todos os X que estão aqui vão aqui. Não tem solução. Bom, então, não tem solução, o que nós podemos fazer? Olha, vou fazer o melhor possível, solução perfeita não tem. Mas eu posso te entregar um cara aqui, eu quero um X aqui, que vai te dar aqui um Y0, que é o mais próximo possível desse Y. Então, eu vou pegar aqui, vou pegar meu Y, vou projetar aqui, mas vou fazer até um vetor vermelho aqui. Esse assim. E aqui vai ser o Y0. Esse aqui é o meu W igual a Y menos Y0. O que eu sei? Que W escalar V é igual a 0 para todo V pertencente à imagem de T. E eu vou
procurar o x0 que é elevado no y0. Esse y0 está na imagem, então tem o x0 aqui, pelo menos um tem. Se a função for injetiva, se a transformação for injetiva, tem um único. Se não, tem uma infinidade. Mas então, tem aqui um x0 e esse y0 é A de um certo x0. Agora, esse W é perpendicular à imagem, então ele é perpendicular ao espaço das colunas. Então, vamos pegar a nossa A e vamos desenhar ela assim, com as linhas e as colunas. As linhas são pretas, as colunas são azuis. E vamos pegar a transposta. A transposta tem aqui as linhas aqui viraram, as colunas viraram linhas e as linhas são as colunas. Então essa aqui é a A e essa aqui é a transposta, né? Primeira coluna aqui faz assim, vira a primeira linha. Segunda faz assim, terceira faz assim. Pronto. Então, esse W aqui, ele é perpendicular a todas as linhas aqui, que eram as colunas daqui. Vamos escrever assim, ó. W é ortogonal a todas as colunas de A, que é a mesma coisa que W é ortogonal a todas as linhas da transposta. Quem é perpendicular a todas as linhas da transposta? O núcleo. Se eu fizer A transposta em W, dá zero. Essa é boa, hein? A transposta de W igual a zero. A transposta, ó, a A leva Rn em Rm, a transposta leva Rm em Rn. Né? Então, a A faz isso, a transposta faz isso. Bom, mas W é y menos y0, mas ele também é y menos o A de x0. E o y eu tenho, e o x0 eu quero. Então, ó, a transposta de y menos a de x0 é igual a zero. Então, isso significa que a transposta em y é igual a transposta de a de x0, que é igual a transposta a x0. Então, eu faço o seguinte, ó, muda a minha matriz para o produto dessa por essa. E aí você vai resolver esse sistema. Ó. Esse cara daqui é igual a transposta de y. Você tem o y, a transposta tem a. Então, o seu sistema passou a ser a transposta a de x0 igual a transposta de y. E esse sistema tem solução. Por construção. Se a A for injetiva, ele tem solução única. E essa solução é a melhor solução que você pode dar, admitindo que no seu problema faz sentido dizer que a melhor solução é que está mais próxima com aquela norma. Tem um pequeno detalhe assim nessa norma, você pode dizer, pô, mas e se essa maneira de medir distância não for a melhor possível? Você sempre pode dar um ajuste. O produto escalar, só um comentário, nem todo mundo precisa prestar atenção no comentário, mas quem achar. O produto escalar também é uma escolha. Você pode, em vez de fazer, deixa eu apagar aqui, né? Primeiro, antes disso, tá legal esse negócio aqui?
É abstrato, mas deve estar no ar daqui a pouco a resolução da lista, que tem um problema concreto. Mas é a mesma coisa, vamos dizer, abstrato é mais fácil, porque o concreto tem um monte de número e não fica tão evidente. O que nós estamos usando aqui? Que o núcleo da transformação é o espaço perpendicular às linhas. Então, aqui, eu vim daqui para cá. Esse espaço aqui é o espaço das colunas. Eu estou com Y aqui, quando eu projeto, eu criei um vetor que é perpendicular ao espaço das colunas. Só que as colunas aqui são as linhas aqui. Então, ele é perpendicular às linhas aqui, portanto, ele está no núcleo dessa daqui. Então, se eu multiplicar essa matriz por esse vetor vermelho, dá zero. Resulta que esse vetor vermelho é isso. E isso é isso. No fim, é isso. Então, eu, na resolução do problema da lista, eu fiz sem fazer isso aqui. Fiz lá e tal, não sei o que, você resolve o sistema. Mas isso aqui é uma maquininha muito boa, né? Você não precisa, porque lá eu tive que achar esse cara. Né? Porque, em princípio, a maneira de fazer seria o quê? Você pega esse cara, projeta, acha esse cara aqui, e aí joga ele no sistema e acha o x0. Aqui não, você não se dá o trabalho de projetar, de pegar, tem que pegar isso aqui, trocar por uma base ortogonal e tal. Isso é meio que automático do negócio. Então, é um método, vamos dizer, algorítmico. Posso parar fazer um comentário extra aqui do produto escalar? Porque essa versão abstrata, todas essas coisas abstratas têm uma vantagem que é o seguinte, quando eu faço abstratamente, eu só uso algumas propriedades que eu destaquei. Por exemplo, tudo que eu faço com o produto escalar, eu não faço com coordenadas. Eu só uso aquelas propriedades do produto escalar. Então, se eu puder ter uma outra coisa que tenha as mesmas propriedades, eu posso chamar de produto escalar e tudo isso está valendo. Então, é importante isso, eventualmente, num problema concreto, pelo seguinte, o seu vetor x de Rn, ele pode ser feito de coordenadas que têm significados diferentes. Né? Um estado pode ser dado por pressão, temperatura, volume, preço, cor, sei lá, tamanho do manequim. E cada uma dessas coisas é dada uma unidade diferente e, eventualmente, uma certa coordenada pode ser dada em números muito pequenos, em que uma pequena variação daquela coordenada é importante, e outra pode ser dada em números grandes, e ali uma grande variação pode ser pequena. Então pode não ser justo você medir o tamanho do vetor atribuindo o mesmo peso a todas as coordenadas. Mas você pode fazer o seguinte, se você definir, imagina que você escolha números A1, a n positivos. Acho que eu vou chamar até de P1, Pn. P1, Pn positivos. E disser, ó, o meu produto escalar de x por y vai ser P1, x1, y1, mais Pn, xn, yn. É como se você estivesse jogando pesos nas coordenadas. Esse negócio aqui tem todas as propriedades do produto escalar. E aí tudo que a gente fez aqui estará valendo a menos de adaptações. Por exemplo, aqui o produto da linha pela coluna não é mais o produto escalar.
Mas muitas das coisas tudo que a gente fez em termos de produto escalar, definir projeção e tal, está valendo. Então, existe essa margem de manobra do abstrato, que é você dizer, ó, tudo que eu fiz com produto escalar que não dependeu das coordenadas, vai valer com esse produto escalar também. Ideia de projeção e tal, algumas coisas. Ou, vamos dizer que você queira, por exemplo, essa última coisa dos mínimos quadrados não valeria, né? Porque o produto escalar da linha pela coluna não é esse. O que você pode fazer é uma alternativa que é mudar a unidade das suas coordenadas, né? Tudo bem, meu negócio aqui está dando pequenininho porque eu estou medindo em metros, vou medir em milímetros. Tá? Você dá uma normalizada, usa, vamos dizer, não exatamente o bom senso, mas o que o problema pede, muda o sistema de coordenadas, faz um ajuste nas suas variáveis, dependendo da situação, a própria distribuição vamos dizer, vocês têm ideia do que é variância, de desvio padrão e tal, você tem variáveis que estão ali, todas distribuídas em torno de um númerozinho e a sua variância, o desvio padrão é muito pequenininho, numa outra é muito grande. Então, claro, pequenas variações aqui são importantes e mais importantes do que pequenas variações aqui. Então, você normaliza pelo desvio padrão, por exemplo. Faz alguma coisa assim. Então, isso aqui não é necessariamente para ser aplicado em bruto. Você pode trocar os seus vetores por outros que tenham mais a ver com o seu problema. Sobre o tempo? Bom, eu já dei o curso todo, mas essa parte do curso todo desse tempo aí. Oi. A gente está com dúvida nessa 4 e na 5. Aqui no verso. 4 e 5. É uma questão 4 de algum teste aí, teste 5. Tinha o 1 igual a 1, 2, 3, 4, 5, e o 2 igual a 6, 5, 4, 3, 2. Então, qual é a dimensão do espaço E? É gerado por o 1, o 2, o 1 mais 2, o 2 menos o 1 e 1, 0, 0, 0. Meu primeiro chute é 3. Meu primeiro chute é 3 pelo seguinte, ó. Eu começo jogando fora, né, para encontrar a dimensão do espaço, eu vou jogando fora vetores até ficar com um conjunto que eu não posso mais jogar fora ninguém. Está claro que se eu tenho o 1 e o 2, e o 1 e o 2 são linearmente independentes, eu posso jogar o 1 mais 2, o 2, eu não preciso disso. Qualquer coisa que eu gere com esses 3, eu gero com esses 2. Então, esse cara daqui, eu já começaria eliminando. Da mesma forma, o 2 menos o 1. Então, o espaço gerado por esses daqui é gerado por esses também. Agora, esses 3 aqui, bom, esse e esse são linearmente independentes, né? E se eu colocar
esse daqui, eu não consigo gerar, por exemplo, se eu precisar desse, pegar esse e esse para gerar esse aqui, eu não consigo, né? Porque eu vou ter que botar, somar 6 aqui, alguma coisa, um 6, quer dizer, aqui, para dar o segundo, eu teria que botar aqui 2,5 vezes esse, com 3,5 vezes esse. Mas só que aqui 2,5 vezes esse não dá 4. Então, quer dizer, esses dois aqui mais esses são linearmente independentes. Posso fazer, vamos dizer, rigorosamente, mas eu tenho 3 vetores linearmente independentes aqui. E que geram os outros dois. Então, a dimensão é 3. Vamos ver, a solução assim. O 5 eu tenho uma matriz lá, 0, tudo é 0, né? Então, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 3, ponto 4, ponto 2, ponto 1, ponto 7, ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 6, ponto 1, ponto 1, ponto 2. Com uma curiosidade, né, que a soma de cada coluna dá 1. Né? Cada coluna aqui, isso aqui é uma matriz de Markov. Né? E aí eu tenho um P, quer dizer, isso aqui é a minha matriz A, tem um vetor P, que é 0, 3, 0, 1, 0, 1, 0, 5, que também soma 1. E aí o AN de P eu vou chamar de PN1, PN2, PN3, PN4. Isso aqui está inspirado num programa que a gente fez com matriz 2x2, que é o seguinte: se eu fizer... isso aqui, essa matriz está associada à seguinte questão: você tem 4 estados possíveis, e isso aqui seria uma probabilidade inicial da sua amostra, sei lá, do seu bicho lá, está em cada um dos estados. Imagina que você tem essa boa aposta aqui, que a probabilidade inicial de estar no estado 1 é essa, no 2 é essa, no 3 é essa. Se você multiplicar, se você fizer A vezes P, você vai fazer essa linha daqui. Pensa agora isso aqui como sendo o seguinte: isso aqui são as possibilidades de transição do estado 1 para cada um dos outros estados. Então aqui a probabilidade de passar do estado 1, de continuar no estado 1 se você está no estado 1. Aqui é estando no estado 1 de você passar para o 2, do 1 para o 3, do 1 para o 4. Aqui do 2 para o 1, do 2 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, etc. Então, se você fizer A vezes P, você vai pegar a probabilidade de estar no 1 e continuar no 1 e vai multiplicar pela probabilidade de estar no 1. Mais a probabilidade de, estando no 2, passar para o 1, vezes a probabilidade de estar no 2. Mais a probabilidade de, estando no 3, passar para o 1, vezes a probabilidade de estar no 3. E a de, estando no 4, passar por 1, pela probabilidade de estar no 4. Quando você soma isso, você tem a probabilidade de você
estar no 1, no segundo, de você ter ido para o 1. Você pega cada uma das probabilidades de estar em cada um dos estados e a probabilidade de ser mandado para o 1. Oi? É limpo ter ido somar 1 para isso? Hã? É limpo ter ido somar 1? Não. Por exemplo, a primeira linha é a velocidade do 1 para o 1 e para o 2, o total seria 1, não? Quem tem que somar 1 são as colunas, ó, porque aqui as probabilidades de estando do 1 e para algum dos outros tem que somar 1. Né? Aqui é do 1 para o 2, do 1 para o 1, do 1 para o 2, do 1 para o 3, do 1 para o 4. Tá? Então, quando você multiplica isso, vamos dizer, não importa, quer dizer, vamos chamar isso aqui de A1, A2, A3, A4. Então, A de P vai ser P1, A1, mais P2, A2, mais P3, A3, mais P4, A4. Bom, isso deve ser a distribuição de probabilidades depois que, vamos dizer, passou um ciclo. Né? Alguma coisa que tem ciclos inteiros. Essa distribuição tem que somar 1. Né? Porque as probabilidades, será que ela soma 1 mesmo? Né? Então, a pergunta é, se isso aqui cada um tem coordenadas. Né? Mas isso daqui, ó, se você somar todas as coordenadas, a soma dessas coordenadas aqui dá a soma das coordenadas de A1 vezes P1. Mas a soma das coordenadas de A1 dá 1. Então, a soma aqui vai te dar P1. A soma aqui vai te dar P2, a soma aqui vai te dar P3 e a soma aqui vai te dar P4. Só que P1 mais P2 mais P3 mais P4 dá 1. Então, esse cara aqui é sempre um vetor com soma 1 nas colunas. Eu não preciso, vamos dizer, ter a noção do modelo para saber isso. E aí a pergunta é o que acontece a longo prazo com essa soma. Está sempre 1, o limite é 1. Então, na verdade, era uma pergunta, uma maneira disfarçada de perguntar se você é capaz de sacar isso aqui. Que não é uma coisa evidente num primeiro momento. Claro, se você conhece, se você entende o problema, né? Se eu te disser assim, ó, tem os estados, aí cada um desses caras representa a transição de um estado para outro, primeira coisa, você vai dizer, não, então, como ele disse, porque confundiu as linhas com as colunas, a soma das colunas tem que ser 1. Isso aqui é a distribuição de probabilidade, então tem que somar 1. E se o modelo faz sentido, é claro que essa soma tem que dar 1. Aí você vai lá, tem que dar 1. Aí vai lá, faz uma continha simples e vê que dá 1. E aí tudo bem. A letra A é óbvia. Mas, vamos ver, foi uma maneira que eu encontrei de introduzir esse exemplo aqui, que é de uma matriz de Markov, que é, vamos dizer, um exemplo simples de processo estocástico, né, que você evolui do estado para outro, de outro para outro, e assim vai, né, com um certo número de estados possíveis. E isso, e o interessante, assim como apareceu num probleminha, isso aqui, a longo prazo, tem uma distribuição de probabilidade limite. Não importa, aqui como todas as entradas são não nulas, você pode começar com qualquer distribuição de probabilidade aqui, que se você for iterando, no limite tem uma distribuição de probabilidade limite, que é o que eu costumo chamar da brincadeira de passar o anel. Eu fico imaginando assim, os estudantes de estatística que matam aula e ficam brincando de passar o anel, e no fim do semestre, eles já sabem qual é a probabilidade de cada um passar para o outro, então tem essa matriz aqui. E aí, vamos dizer, se eles brincam todo dia e retomam no dia seguinte,
se entregarem para o professor de probabilidade a matriz, ele vai saber qual a melhor aposta para ele no final do semestre. Depois de passar muito tempo, ele dirá, bom, eu aposto nessa distribuição limite aqui, que é a mais provável. Oi. Para que a gente usou esse A elevado a N? É porque quando você multiplicar A por P, aí você tem um novo cara com soma 1 aqui. Aí você multiplica A pelo novo cara, então é A vezes AP, então é A2P. Aí você multiplica de novo A3P, A4P. Tá? O A elevado a NP é A de A, de A, de A, de P. Fechei o parênteses a mais, não? 1, 2, 3, 1, 2. Mantém. Isso aqui é o A. Então, quando você multiplica A por P, você tem a nova... Vamos dizer, se esse é o seu chute de distribuição de probabilidade inicial, depois de um ciclo, o seu novo chute é A vezes P. Depois do segundo ciclo é A vezes P. Depois de N ciclos é A elevado a NP. Eu sempre imagino que isso deve ser básico na escola de treinadores de futebol da Alemanha, por exemplo. Não. O cara saber no time adversário qual a probabilidade do cara, no próximo toque, ficar com a bola ou passar para um companheiro. E eles devem sempre saber que no Brasil a probabilidade do cara ficar com a bola é muito maior do que a dele passar para o companheiro. Pelo menos era assim antigamente, agora está mudando um pouco. 2014, né? Não, eu não tenho dúvida. Não, mas eu não tenho dúvida de que os caras têm um estudo bem claro para mapear as fraquezas e tal. Coisa assim. Em geral, a coisa de dados, eu acho que hoje uma das grandes questões é quem controla os dados, né? O Google dá para a gente o e-mail de graça para ter os dados da gente. Eu fico pensando se em algum momento os governos não vão ter que baixar uma norma que os dados são públicos. Porque, afinal de contas, não é a mesma coisa que brigar por água, né? A água que você beber, eu não vou beber, mas os dados, poxa. Mas controlar os dados hoje é uma coisa crucial, desde que você saiba o que fazer com eles. E aí a aliança, primeiro da computação com a estatística, e depois a aliança diabólica, que é a entrada nessa aliança dos psicólogos. Mais perguntas? Senão, vai dormir, né? Não, eu quero entender de novo. Entendeu o que é essa aqui? Então, é assim, ó, aqui você tem 4 estados possíveis. Né? Vamos fazer assim. Você tem 4 estados possíveis. Né? O estado 1, o estado 2, o estado 3 e o estado 4. Aí, a probabilidade, vamos dizer, aí você tem 1, 2, 3, 4. Aí a probabilidade de você vir do 1 para o 1 é 0,1. A probabilidade de ir do 1 para o 2 é 0,2. De ir do 1 para o 3 é 0,3. E de ir do 1 para o 4 é 0,4. Em seguida, você tem... Vou traçar esse grafo todo, mas do 2 para o 1, 0,3, do 2 para o 2, 0,4, do 2
para o 3, 0,2, e do 2 para o 4, 0,1. E assim, tá? Então, como no estado inicial você tem que estar aqui, aqui, aqui ou aqui, você multiplica a probabilidade de você estar aqui por 0,1, e essa é a probabilidade de você vir daqui para cá. A probabilidade de você vir daqui para cá é 0,3 vezes essa probabilidade de você estar no 0,2. E a outra, a probabilidade de você passar do 3 para o 1 vezes o 0,1. Isso é o quê? É multiplicar esta linha por esta coluna. Então a probabilidade de você estar aqui é o produto escalar dessa linha por essa coluna. A probabilidade de você vir parar aqui é essa por essa. Então o produto dessa matriz por esse vetor é a nova distribuição de probabilidade dada essa aqui. Se essa é inicial, e fez um ciclo, mudou assim, multiplicou por A. E aí você vai multiplicando, multiplicando, multiplicando. Tem uma coisa super geométrica, e quando são 3, esses pontos aqui são vértices de um triângulo. Com 3 é lindo. Com 3 é assim, ó, você tem isso, isso, isso. Está aqui o 1, 0, 0. Esse aqui é 1, 0, 0. Esse aqui é 0, 1, 0. E esse aqui é 0, 0, 1. E esse triângulo aqui são todos os caras, vamos chamar assim de P1, P2, P3. São todos os caras que têm soma 1. Todos os números positivos, todos os ternos ordenados têm soma 1, estão nesse triângulo aqui. Porque esse é o plano que soma 1, cortado pelo octante positivo. Então, todas as possíveis distribuições de probabilidade estão aqui. Isso aqui, ó, essa matriz, agora vamos dizer, pensando a matriz 3 por 3, claro que não dá para truncar assim, senão a soma não vai dar 1, mas a matriz 3 por 3 corresponde a uma transformação linear que pega esse cara e leva para a primeira coluna, que é um cara que está aqui. Pega esse, leva para a segunda coluna. E pega esse e leva para a terceira coluna. Se todos são não nulos, esses 3 vértices estão no interior do triângulo. Então, depois da primeira iteração, todos os possíveis P's vão parar nesse triângulo menor. E essa transformação é linear. Embora ela seja de R3 em R3, dá para mostrar com uma geometria simples, que você tem uma relação entre essa área e essa daqui, que vai ser constante a cada iteração. Então a área vai encolher. De uma razão constante, portanto, ela vai encolher para 0. E aí você vai ter um triângulo que encolhe para 0. Ou ele encolhe para um segmento, ou ele encolhe para um ponto. E aí é uma álgebra linear simples que, se ele encolher para um segmento, teria que ter pontos fixos aqui no bordo, que não tem, porque todo mundo encolhe. Então vai ter que encolher para um ponto, e esse ponto é o limite. E aí, vamos dizer, essa demonstração, essencialmente, que eu estou falando que é geométrica, ela vale em Rn. Então, aqui é um bom exemplo de uma situação que você olha em R3, vê a geometria, entende qual é a álgebra e prova. E sabe, né, vamos dizer, que se você pegar um cara qualquer e for iterando, está se aproximando do valor limite. Mas se todos tivessem probabilidades iguais, essa transformação ia manter a mesma, né? E não ia convergir para nada. Não, ela só não converge, né, se todo mundo ficar parado aqui, se a matriz for identidade. Né, porque se esses vértices se moverem, a área diminui. Se um vértice se mover, a área diminui. E aí ela encolhe. O que pode acontecer
é dela, vamos dizer, de dois caras se moverem aqui, terem um limite e você ter todo um segmento de limites. Mas se um vértice ficar parado. Senão, embora aí a situação é um pouco mais complicada, né? Mas esse caso aqui é cristalino, mas realmente a área vai diminuir a menos, não é porque esse triângulo, não tem nenhum triângulo dentro dele que tenha área igual a ele. Mas ele nunca aumenta? Hã? Ele nunca aumenta? Não, porque você vai levar um cara que está aqui para um cara que está aqui, porque você vai pegar caras que têm soma 1 e vai levar em caras que têm soma 1. Significa que você está levando esse triângulo dentro dele, linearmente. Como a transformação linear preserva retas e tal, segmento vai levado em segmento e tal, convexo é levado em convexo, e acontece isso. Mas supondo essa situação, se tem 4 estados e tem 25% de chance em cada um, teria alguma convergência isso aí? Ou não? Não, mas 25% é a distribuição inicial. Seria você dizer, ó, inicialmente, vamos dizer, aqui seria 1/3 para cada um, significaria você estar aqui no centro. Mas dependendo de como é essa matriz, o limite não precisa ser o centro, ele pode andar para um... Eu digo nessa matriz ali, se todos fossem a mesma probabilidade. Todos aqui? Aí a probabilidade inicial... Não, mas se todos aqui fossem igual, todas as colunas fossem iguais... Mas aí você está levando todos os vetores num só. Aí você já convertiu no primeiro passo. Vamos dizer, se todas as colunas forem iguais aqui, significará que você está levando o vetor E1, o E2, o E3 e o E4 no mesmo vetor. E aí, vamos dizer, o tetraedro gerado em R4 por eles vai estar sendo levado num ponto já todo. Porque aqui vamos dizer, o triângulo gerado por esses três caras aqui é o conjunto das combinações convexas desses três caras. Você pega T1, T2, T3, está escrito T1 mais T2 mais T3 igual a 1, e faz T1 vezes esse, mais T2 vezes esse, mais T3 vezes esse, você tem todos esses números. Se você levar esse cara, esse e esse no mesmo ponto, as combinações vão dar todas o mesmo cara. E aí já convergiu. É estranho pensar em convergir em probabilidade, sabe? Ainda mais quando elas têm a mesma probabilidade. É porque, na verdade, a probabilidade é a probabilidade é uma medida da minha crença atual no estado X. Quer dizer, não quer dizer que você sabe o que vai acontecer. O que você sabe é que, a longo prazo, vamos dizer, no limite, a distribuição de probabilidades é aquela. Você continua não sabendo, porque essas probabilidades, nessa situação aqui, vão ser todas não nulas. Então, pode ser que sejam todas iguais e você não tenha nenhuma aposta. A pior coisa é você ter todas as probabilidades iguais, não adianta apostar, porque você... Mas, claro, se essa matriz te der a longo prazo uma das probabilidades maior que as outras, você diz, eu aposto nesse. E sei quanto eu estou arriscando ao apostar nele. Isso é mais assim, é mais para a banca, né? A banca precisa saber quanto que ela paga por cada aposta para não perder dinheiro. Então, ela tem que saber qual é a distribuição de probabilidade. Sim. A longo prazo faz sentido, quando são diferentes, né? Aí vai convergindo para o mais provável. Só que eu pensei que como eu botei o pressuposto de probabilidades iguais, eu pensei que não ia convergir a nada, porque é tudo a mesma chance. Não, mas é que no início todos têm a mesma probabilidade, mas como a probabilidade de evoluir para estados diferentes é diferente, isso logo vai se modificando. Também, Hã? de evolução não pode ser igual também? Não pode, mas se ela for
se ela for igual, você vai... por exemplo, você poderia ter uma coisa assim, né, que esse triângulo equilátero aqui converge para um outro triângulo equilátero aqui dentro, equidistante, tudo perfeitamente simétrico e vai encolhendo, encolhendo, encolhendo até virar um ponto. Né? Quer dizer, esse vetor aqui vinha desse daqui, ele anda um pouquinho para cá, esse anda um pouquinho para cá, esse anda um pouquinho para cá. Aí depois anda mais, anda mais, anda mais e tal, vai fechando numa equiprovável. Tudo bem, é possível. Tá, entendi. Essa convergência não garante que vai estar lá, né? Não, ela só diz que você tem essa distribuição de probabilidade. Estar lá aqui não é uma aposta sobre onde vai estar, é uma aposta sobre a distribuição de probabilidades. Sobre o que você acredita que é mais provável.